Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que rezam conosco de suas casas. A liturgia desse terceiro domingo da Quaresma começa no introito com um pensamento tão importante para a nossa reflexão. Os meus olhos estão sempre no Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. No início da Quaresma, a igreja nos fez esse convite para nós rezarmos melhor, para nós fazermos algum sacrifício, para nós trilharmos esse caminho de conversão, que é convergirmos, nos voltarmos para nosso Senhor. E a igreja vai nos lembrar que nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Não podemos desistir do nosso caminho de conversão, não podemos desanimar da nossa Quaresma, porque é o Senhor que vai cuidar para que nós não tropecemos nos laços que o inimigo arma para nos derrubar, para prender as nossas pernas, para não nos deixar caminhar, para não nos deixar avançar. Os meus olhos estão fixos no Senhor. E fixarmos os nossos olhos em Deus, mantermos a nossa decisão, nosso objetivo de conversão, mantermos a nossa decisão da oração, a nossa decisão da busca do Senhor nos sacramentos, para que nós consigamos nos desviar, nos livrarmos desses laços, porque à medida que nós queremos avançar mais para próximo de Deus, queremos trilhar melhor a nossa fé, obviamente que o demônio vai querer nos derrubar, não pode fazer nada contra Deus, mas tenta derrubar os filhos de Deus, tenta derrubar aqueles que se comprometem com o caminho do Senhor, com aqueles que se comprometem a viver a sua fé. E sobretudo quando nós avançamos na nossa vida espiritual, damos um passo avançando na nossa vida espiritual, como que alvoroça, o inferno, o inimigo, e quer nos derrubar, quer nos fazer retroceder. A primeira leitura, a carta aos Efésios, é um tema muito, eu diria, repetitivo, mas forte nesse tempo quaresmal. E o apóstolo São Paulo nos diz que no último domingo nós refletimos também a importância da pureza, da modéstia, a pureza do nosso coração. E hoje não só pelas atitudes, como nos diz o apóstolo, mas que nem se nomeie entre nós qualquer coisa da imundície, da sujeira, da imoralidade do mundo, porque isso não convém aos santos, não convém àqueles que buscam a santidade em nosso Senhor, que nem se nomeie entre nós, que isso não faça parte da nossa vida, que essas palavras não façam parte do nosso vocabulário, que esses assuntos não façam parte das nossas conversas. Não tocarmos essa sujeira e imundícia do mundo, porque isso nos atinge e mancha a qualquer um de nós. Nem se nomeie entre vós, nos diz o apóstolo. Porque aqueles que se entregam à impureza, à imoralidade, à idolatria, à embriaguez, não alcançarão o reino de Deus, não tem lugar no céu. Quando nosso Senhor fez o famoso sermão das bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças, das 8 que nosso Senhor relatou, e nos disse: bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus. E de duas maneiras: ou a pureza inocente, aqueles que nunca ofenderam a Deus, ou a pureza penitente,
A pureza inocente dos que sempre guardaram a pureza, a castidade no seu coração, no seu pensamento, nas suas ações. Ou os que, tendo errado, se arrependeram dos seus pecados e se colocaram no novo caminho. E pela penitência, pela conversão, pelo perdão dos pecados, restabelecem essa pureza do coração, a pureza penitente. Mas é certo que para nós podermos um dia contemplar a Deus no céu, o Senhor nos disse: bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus. E por isso que na quaresma a igreja é tão insistente nessa mensagem. O grande atrativo do mundo, ou a propaganda do mundo sobre nós, o grande combate espiritual, em todos os tempos, mas muito presente no mundo moderno, com todas as facilidades que o mundo proporciona para o erro, para o pecado. E é sempre tão presente, tão importante essa mensagem. Não basta que nós nos coloquemos ou iniciemos um caminho de conversão, mas que nós sejamos perseverantes. E os meios que nós temos para nós vencermos o demônio, as tentações, os atrativos do mundo, a oração, o sacrifício, práticas de boas obras, as esmolas, são as atividades quaresmais, que a igreja tanto nos recomenda. Recorrermos a nosso Senhor, recorrermos à intercessão de Nossa Senhora, confiarmos no poder da graça de Deus. Ninguém precisa deixar de buscar a confissão com esse pensamento: mas eu não sei se eu vou perseverar. Mas a reflexão tem que ser outra, respondendo a uma pergunta: você quer realmente se converter? Você quer realmente trilhar o caminho de nosso Senhor? Você quer de fato buscar a santidade? Então pode e deve se aproximar da confissão, porque precisamos acreditar no poder da graça. A certeza absoluta de que nós nunca mais vamos cair, não temos, nenhum de nós. E nem podemos ter essa certeza, mas precisamos ter essa decisão. Quando nós vamos suplicar o perdão, quando nós vamos chegar ao confessionário e dizer: a bênção, Padre, porque pequei, e vou relatar os meus pecados para receber o perdão, eu preciso ter essa decisão. E preciso acreditar no poder transformador da graça de Deus. O quanto a graça de Deus pode nos dar essa perseverança. O quanto a graça de Deus pode nos conduzir e nos livrar desses laços que o inimigo vai continuar armando para nós podermos cair. Essa decisão nós precisamos ter. E humildemente iniciarmos a nossa confissão, confessando, relatando os nossos pecados, manifestando o nosso arrependimento e recebendo o perdão de Deus. São Lucas diz no evangelho de hoje que Jesus expulsou o demônio de um jovem, e naquela infestação diabólica, naquele jovem, o demônio lhe tirou a voz, ele era mudo, e quando expulsou o demônio, ele começou a falar. E muitos ali começaram a pensar mal de Jesus. Jesus manifestava e mostrava o seu poder, que era de fato Filho de Deus, e tinha o poder sobre o inferno, e que podia, de fato sempre venceu o demônio. No primeiro domingo da quaresma nós vimos Jesus que foi tentado pelo demônio, permitiu ser tentado pelo demônio e venceu. Reforçando a nossa fé, a igreja nos conduziu ao alto do Monte Tabor e contemplamos Jesus na sua transfiguração. E continuando esse combate espiritual, Jesus vai mais uma vez, como sempre faz, vencer o demônio, expulsar o demônio, pelo seu poder, pela sua força, pela sua palavra. E muitos que não queriam seguir nosso Senhor,
que por covardia não queriam aceitar Jesus como Messias, o Salvador, porque isso traria na sua vida mudanças e necessidade de conversão. E custaria para eles também sacrifício. Começaram a pensar mal de que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder do demônio, Jesus tivesse possesso do demônio. E nosso Senhor vai se utilizar daquela expressão: todo reino dividido em si mesmo tende a ser destruído. Como que pelo poder do demônio Jesus vai expulsar, combater o próprio demônio, combater o inferno? Mas, se é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, é porque chegou a vós o reino de Deus. E o quanto o nosso Senhor queria mostrar que eles precisavam acreditar em nosso Senhor. E é o convite da igreja para nós crermos no poder transformador da graça, no poder dos sacramentos, na graça sacramental. E nós precisamos ter essa fé para realmente sairmos transformados, convertidos, purificados do sacramento da reconciliação. O quanto a graça de Deus, o quanto a confissão transforma a nossa vida, os nossos corações e destrói em nós a maldade, o pecado, destrói em nós a maldade do demônio, a maldade do pecado e nos livra de tudo isso. E podemos trilhar os caminhos do Senhor. Mas um segundo ponto que é importante para nós darmos esse passo inicial de conversão, mas nós buscarmos também a nossa perseverança. Não basta que nós, somente durante a quaresma, trilhemos um caminho de virtude, e passando a festa da Páscoa, voltemos a toda a nossa vida anterior, sobretudo alguém está envolvido com vícios, com pecados. Não é só trilharmos esse caminho quaresmal, mas sermos perseverantes. E nosso Senhor utiliza essa expressão de que quando o homem guarda a sua casa, fortemente armado, guarda em segurança os seus. Mas o inimigo que foi expulso vai tentar de qualquer maneira retornar e vai buscar outros reforços, outros mais fortes do que ele, para tentar derrubar aquele que guarda a entrada da sua casa. E nós precisamos nos fortalecer, eu diria, com as armas da fé, com os escudos da fé. A Escritura tem uma passagem muito interessante, saiu agora esses dias no breviário, no Antigo Testamento, falando sempre do combate do povo de Deus para vencer o inimigo. Numa das vezes em que o povo lutava em defesa da causa de Deus, e em busca da terra santa, da terra prometida, Josué estava à frente do povo de Deus, lutando no combate, e Moisés estava no alto do monte rezando. E enquanto Moisés rezava, o povo de Deus avançava no campo de batalha e vencia. Só que aquela batalha, aquela luta foi se prolongando, e Moisés estava cansado já, cochilando, não aguentava mais rezar. E ele, caindo em sono, abaixando os seus braços, e o povo de Deus começava a perder terreno. E Josué percebeu, olhou e viu que isso acontecia quando Moisés deixava de rezar, caído pelo cansaço. Eles começavam a perder a batalha. Josué então tirou 2 dos seus soldados, mandou que eles fossem ao alto do monte onde estava Moisés, colocassem lá uma pedra para que ele pudesse se recostar e segurassem os braços de Moisés para mantê-lo acordado. E a todo momento falando com ele para que o mantivesse acordado. Porque enquanto Moisés rezava, o povo de Deus sempre vencia, até que terminasse aquela batalha e acontecesse a vitória do povo de Deus. Não basta que em algum momento nós trilhemos os caminhos da fé. O quanto é importante para nós
a perseverança. Obviamente que na quaresma tomamos decisões maiores, alguma devoção maior na nossa vida de oração, algum sacrifício que nós fazemos. Mas é preciso, depois de terminarmos o nosso caminho quaresmal, nós não deixarmos a nossa vida de oração, não abandonarmos por inteiro o sacrifício, a nossa decisão de continuarmos esse caminho de conversão, porque senão, novamente, o inimigo vem avançando e nós vamos perdendo o terreno. E aquilo que com muito sacrifício, muitas vezes nós conquistamos nesses 40 dias, com muita rapidez nós podemos perder tudo isso. E nós seremos muitas vezes mais tentados para nós retrocedermos. A Escritura que sempre nos ensina, quando Moisés conduziu o povo de Deus da escravidão do Egito para a terra prometida, passaram pelo Mar Vermelho e foram avançando pelo deserto, esse caminho que levou 40 anos, e a nossa quaresma também figura isso. 40 anos, toda a travessia da escravidão do Egito até a terra prometida. Mas muitas vezes nas dificuldades do deserto, mesmo com Deus realizando tantos milagres e tão grandes milagres, o povo tinha sede, Moisés bateu o seu cajado na rocha e saiu água. Queriam reclamando, queriam comer carne, Deus fez com que bandos de aves passassem em voo rasteiro sobre eles, de maneira que pudessem pegar com as suas mãos, para ter o alimento que queriam. Durante 40 anos caiu aquele pãozinho do céu, o maná, que alimentou aquele povo, com o sabor que queriam, com o gosto que queriam, o alimento de cada dia que caía milagrosamente do céu. Tinham que ter apenas o cuidado de recolher e trazer para sua casa, apenas esse trabalho. E diz lá a Escritura, sentaram-se um dia reclamando, porque lá no Egito eles tinham para comer as cebolas para poderem temperar os seus alimentos, e não tinham no deserto. Mas era evidente, eles tinham tudo em suas mãos, o poder de Deus. E com saudade das cebolas do Egito. Por isso se compreende, se entende muitas vezes a indignação de Moisés. E quando nosso Senhor vai fazer referência e dizer que era um povo de cabeça muito dura, era tão claro, tão evidente para eles o poder de Deus e a presença de Deus. E tinham muito mais em abundância. E com saudade das cebolas do Egito. E nós somos muitas vezes tentados. Avançamos, deixamos algo para trás. E somos tentados muitas vezes com as saudades do pecado. Da vida que muitas vezes pregressa que levamos. E muitos às vezes contam como vantagem, lucro, as coisas que fizeram na sua juventude, errando longe do caminho do Senhor. Mas a igreja tem um outro convite para nós. Ao invés de nós queremos voltar os nossos pensamentos e voltarmos a nossa vida ao pecado, qual é o convite que a igreja nos faz? Provai, saboreai e vede como o Senhor é bom. Provai, saboreai e vede como é muito melhor vivermos na graça de Deus. Como é muito melhor sermos alimentados pelo pão sagrado da Eucaristia. Como é muito melhor podermos terminar o nosso dia, nos deitarmos com a nossa consciência tranquila, na graça de Deus. Como é muito melhor nós trilharmos os caminhos do Senhor, provai, saboreai, experimentai e vede como o Senhor é bom. Como o Senhor nos sustenta com a sua graça, nos ampara com a sua graça.
E mesmo continuando a nossa luta, a nossa batalha, o nosso combate espiritual. Mas se nós temos nosso Senhor, nós temos tudo. E se não temos nosso Senhor, não temos nada. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria e de São José. Esse mês é todo dedicado a São José, a graça da nossa perseverança. E pedimos a nosso Senhor, a Nossa Senhora, por intercessão de São José, que nós aprendamos a ter o gosto pelas coisas de Deus. Que nós aprendamos e consigamos saborear as coisas de Deus, para servir de motivação para nós sermos constantes, perseverantes, pois aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.